Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, é hora de falar um pouco de literatura. Eu quero nesse vídeo de hoje falar sobre a minha literatura, sobre as coisas que eu escrevo. Ao longo de alguns anos eu tenho escrito bastante coisas e geralmente a minha especialidade, o que eu escrevo é terror. Escrevo terror. E em 1993 foi quando eu comecei a escrever. Eu tinha 10 anos de idade e era uma tendência até meio... eu acho que estava no meu caminho escrever terror, porque eu comecei com terror, né? E eu quero trazer para vocês nesse quadro aqui, nesses vídeos, um trechinho de alguma coisa relacionada à literatura, à boa literatura. E eu vou trazer para vocês aqui hoje bem os primórdios da minha obra mesmo. É a primeira coisa que eu escrevi e eu achei isso na minha gaveta. Isso aqui não é o original mesmo. É só uma cópia do original, mas ela é escrita a caneta. Tem aqui o primeiro conto que eu escrevi na minha vida em 1993, dentro dessa folha aqui. Eu achei o conto completo, escrito a caneta, e achei um trechinho dele datilografado também aqui para vocês. O nome desse conto é A Ilha do Terror. Foi escrito em 1993. Foi meu primeiro conto, foi minha porta de entrada para a literatura. Eu vou falar um pouquinho antes de ler um trecho desse conto aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu não tive intenção nenhuma de escrever isso aqui em 1993. Em 93 eu era apenas um garoto de 10 anos e que estava descobrindo ainda a literatura. Eu lembro que eu estudava numa escola, sempre morei em região rural, de Pindamonhangaba, e eu estudava numa escolinha de roça, uma escolinha de região rural. E o interessante daquela escolinha lá é que tinha uma biblioteca na escola, que era muito legal, uma biblioteca na escola, né? E aquela biblioteca ali foi praticamente a minha porta de entrada para a literatura. Eu comecei a descobrir a literatura ali, dentro daquela biblioteca de escola. Eu tinha lido um livro, o meu primeiro livro que eu li dentro daquela biblioteca foi um livro chamado Os Colegas, de uma autora chamada Lígia Bojunga, que é um livro que eu tenho até hoje. Ele foi o primeiro livro que eu li aos 10 anos de idade. E eu estava na escola quando eu escrevi essa história aqui, esse conto aqui. Eu estava na escola. E ele, na verdade, ele foi uma redação de escola, uma redação da aula de português, que a professora pediu. Ela pediu pra gente escrever uma história, aqui ia valer nota, inclusive. E o tema da história era livre, a gente que escolhia. E eu comecei assim a escrever uma história sobre um cara que ele acordava numa ilha deserta depois de um naufrágio, e ele acabava encontrando algumas coisas aterrorizantes naquela ilha lá. Foi uma pequena história, ela não é muito grande, não. É uma história pequena, relativamente pequena, mas foi a minha primeira história. A professora leu e gostou, e eu ganhei. Eu lembro que na época de ter escrito aquilo, eu ganhei a nota máxima, né, com A Ilha do Terror. E a professora gostou muito, inclusive do final dessa história. Essa história ficou guardada, depois o original dela não existe mais. O original, a primeira folha que foi escrita não existe mais, né? Se perdeu.
há muito tempo atrás, lógico. E esse aqui é a primeira cópia que eu fiz daquele original. Eu tinha a história na minha cabeça e anos mais tarde eu resolvi recriar a minha obra. Resolvi recriar a minha obra toda. E queria começar lá dos primórdios mesmo. E comecei pela Ilha do Terror. E em 2011 eu resolvi me sentar e pegar tudo que eu tinha escrito até então, bastante coisa, e recriar e fazer de novo. Os livros mais antigos eram cheios de equívocos, né? Cheios de coisas que a gente, no início de você ser escritor, você não escreve magistralmente, você comete diversos erros. E a minha ideia realmente era recriar toda a minha obra, repassar tudo. E eu comecei lá de baixo, lá da Ilha do Terror. Em 2011 eu me sentei e montei uma coletânea chamada Meus Primeiros Contos, que tem os meus primeiros 6 livros. Meus primeiros 6 contos estão nessa coletânea. É uma coletânea que já está publicada. Está publicada lá no Wattpad. O nome do livro é Meus Primeiros Contos. Lá você encontra um pouco da história de cada um desses contos antigos e um pouquinho da história também de A Ilha do Terror e o conto completo lá. A versão completa desse conto você encontra nesse livro lá no Wattpad. Depois eu vou ver se eu ponho aqui no vídeo aqui o link para você acessar Meus Primeiros Contos. Você vai gostar. Tem alguns contos de terror. Meus primeiros contos os primórdios mesmo da minha obra. Bem, eu vou ler para vocês um trecho dessa. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar vocês vão ter que ir, se quiser ver o conto completo, vão ter que ir lá no livro. Lá eu vou ler para vocês um trecho dessa história aqui, que é A Ilha do Terror, primeiro conto escrito por Luiz Fernando Alves. Beleza? Abri os olhos, tentando desesperadamente puxar o ar para meus pulmões. Engasguei e vomitei água, sentindo que estava prestes a morrer. Não sabia o que estava acontecendo, nem se aquilo era real ou um sonho. Cada junta de meu corpo parecia doer. Era como se eu tivesse sido surrado. Eu tentava puxar pela memória o que teria acontecido, mas não vinha nada em minha mente. Só havia uma tenebrosa escuridão, como se minhas lembranças tivessem sido apagadas. Eu desfaleci. Fiquei ali, largado como morto, totalmente vencido pela fraqueza e confusão. Não sei quanto tempo fiquei assim. Acordei de súbito, dando um salto, como se tivesse sido despertado de um pesadelo. Sentei-me e a primeira coisa que vi foi o vasto oceano à minha frente. Dei-me conta de que estava em uma praia, com mais ou menos 1 quilômetro de extensão. Tentei me levantar e senti uma tontura forte, além de uma intensa dor de cabeça. Olhei à minha volta, certificando-me de que, de fato, estava em uma praia, aparentemente deserta. Atrás de mim havia uma floresta. De ambos os lados, cadeias baixas, quase que insignificantes de montanhas rochosas, com um pico mais elevado se destacando ao fundo. Eu não tinha a menor ideia de que lugar era aquele. Tentei novamente usar a memória para tentar entender o que estava acontecendo, mas a dor de cabeça me impedia de pensar com clareza. Olhei ao longo da praia e vi uma infinidade de objetos trazidos pelo mar, e logo me dei conta de que pareciam ser os destroços de um naufrágio. Caminhei trôpego até eles e minhas suspeitas começaram a se confirmar. Entre os objetos havia o que parecia ser os destroços de uma embarcação. Aquilo fazia sentido. Poderia de alguma forma lançar luz sobre meus pensamentos obscurecidos. Eu podia concluir que, a julgar pelas minhas condições e por todos aqueles objetos espalhados pela praia,
Eu devia ter sido com certeza vítima de um naufrágio. Comecei a recolher os objetos, dando prioridade à comida e água. Não havia muita coisa daquele tipo. Na verdade, a maior parte daqueles destroços estava inutilizada. Achei algumas peças de salame e 2 garrafas de rum. Estava com fome e sede, e aquilo foi minha salvação. Sentei-me observando cada objeto que havia reunido sobre a areia. Estava sem um relógio e não vira nenhum entre os destroços. Não podia precisar com certeza quanto tempo havia decorrido desde o momento em que eu havia acordado na praia. Olhei para o céu. O sol já estava quase caindo no horizonte. Deduzi que deveria ser entre 4 e 5 da tarde. Eu precisava fazer algo. E por hora, a melhor coisa que eu podia fazer era um abrigo para passar a noite. Não seria má ideia fazer também uma fogueira. Levantei-me, decidido a fazer uma varredura no local onde estava. Não sabia se aquilo era uma ilha ou um continente. Se fosse um continente, minhas chances seriam melhores. Eu poderia percorrer a costa até encontrar ajuda. Olhei à minha direita e vi o pico que se destacava entre a floresta. Com certeza lá era o melhor lugar para se observar a área. Se eu estivesse em uma ilha, eu saberia. Havia um facão entre as coisas que eu havia recolhido dos destroços do naufrágio. Eu precisava de madeira. A dor de cabeça persistia, mais branda no entanto. Tentei novamente me lembrar de alguma coisa, mas o máximo que consegui foram resquícios de lembranças sem nexo. Deixei aquilo de lado. Precisava me concentrar nas tarefas que tinha pela frente. Peguei o facão e me aproximei da floresta. Era uma densa floresta tropical que parecia intransponível, mas logo percebi que havia uma trilha que começava em uma elevação depois da praia e desaparecia floresta adentro. Comecei a percorrer a trilha. Bem, tá aí um trechinho de A Ilha do Terror. Se você quiser saber o que vai acontecer com esse cara e que terrores que se escondem nessa ilha, só você dar uma olhada lá no livro Meus Primeiros Contos, que está publicado lá no Wattpad. Eu acho que você vai gostar. Uma historinha interessante, historinha legal, que eu resgatei lá do início mesmo da minha trajetória de autor, né, de terror. E eu fiz é claro que eu fiz umas remodelações nessa história, né? Eu usei a ideia original que eu tinha feito e que guardei na minha mente sempre para chegar nesse texto que vocês vão ler nesse livro aí. A Ilha do Terror é com certeza uma história que vai atrair você e eu espero realmente que você goste. Bem, eu vou encerrar o vídeo aqui e mais em breve eu vou voltar trazendo outros trechos de outras obras. Eu prometo que eu vou trazer aqui trechos de obras de autores. Vou ver se eu consigo trazer alguns trechos de obras de autores do nosso clube de leituras LR, que tem muitos bons autores lá. Também vou trazer mais obras minhas, tá? E também algumas obras de outros autores, caras como Stephen King, Edgar Allan Poe. A gente vai falar um pouquinho H.P. Lovecraft, que eu gosto muito também, o Sir Arthur Conan Doyle. Esses caras que são incomparáveis, na minha opinião. E então eu espero você no próximo vídeo, com o próximo trechinho de alguma história de terror aqui nesse canal. Valeu, obrigado.